Assistir na rede social. Para iniciar agora, vamos passar para a nossa irmã Sheila Areias para ler uma palavra do Evangelho, não é, Sheila? Boa noite, que a paz do Senhor continue conosco. Nós vamos ler em Mateus 8, versículos do 5 ao 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Que a paz do Senhor possa continuar conosco. Vamos agora elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, ao Mestre Jesus, Araci, nossa patrona, que nesse momento, no início de nossa reunião, possamos receber os fluidos positivos dos benfeitores espirituais, aqueles que não puderam comparecer, que sejam visitados em seus lares, os que estão em hospitais, os que estão desabrigados, que possamos nesse momento receber da espiritualidade maior as energias positivas, o amparo, para darmos início à nossa reunião e atingir a todos que estão nesse momento necessitando tanto de uma palavra, de um consolo, e desejarmos ao nosso irmão Gilbert as nossas boas vibrações, que a espiritualidade o ampare e o oriente nesse momento. Que o nosso Mestre Jesus fique conosco hoje, agora e sempre, assim seja. Desejamos ao nosso irmão Gilbert, do Núcleo Espírita Antero Manhães, as nossas vibrações positivas, e que faça uma palestra, um estudo, não é? E fique à vontade em nossa casa. Obrigado. Seja bem-vindo, Gilbert. Pode sim. Boa noite. Primeiramente, agradecer. Muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite. Costumo falar que quando a gente vai selecionar um tema, né, eu sempre falo, eu não sou palestrante, eu sou um mero repetidor de palavras. Eu estudo aqueles que caminham há mais tempo no Espiritismo e venho aqui só replicar as palavras e aprender com eles e tentar aprender um pouco com todos a cada dia. E é muito gratificante quando a gente é convidado ao trabalho. Primeiro que o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então tudo aquilo que eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Então a gente tem todo um preparo, né, para poder preparar o material direitinho. Então quando a gente é convidado é porque a gente está precisando realmente trabalhar mais e ouvir menos. E o tema hoje é justamente o que eu estou me sentindo, grato pela oportunidade de trabalho. Então, o real valor da gratidão. Será que todos nós temos essa noção? Será que realmente somos gratos? Será que realmente... Ou às vezes eu só lembro de ser grato quando realmente alguém me faz algo. Alguém no sentido físico, encarnado igual a nós. Porque ao acordarmos, nós já deveríamos estar agradecendo ao Pai, porque o corpo humano, se a gente parar para... Eu não sou da área médica, mas eu sou encantado pela ciência também.
E é uma máquina que, se a gente nunca parou para refletir, não precisa de nós para funcionar. Ele precisa sim que nós tenhamos o devido cuidado para mantermos a nossa saúde, os cuidados ao ingerir alimentos, enfim, inclusive com os nossos, às vezes, problemas, todos nós temos, dificuldades, pessoas que cruzam o nosso caminho, muitas das vezes dentro do próprio lar, e que dificilmente a gente se dá conta que estão ali justamente para que nós possamos aprender algo, transformar algo, que seja a minha impaciência em paciência, a minha intolerância em tolerância, a minha agitação em tranquilidade. Mas sem essa reencarnação, sem essa vida, a gente vê aí pelas diversas literaturas que a gente consegue ser um pouco mais centrado. Claro que nessas literaturas a gente aprende que a gente desencarna e permanece do mesmo jeito que a gente está aqui. Se eu sou nervoso, se eu sou intolerante, agressivo, bondoso, caridoso, eu vou. Só que lá, no nosso verdadeiro lar, a nossa percepção é um pouco mais dilatada. É igual quando a gente está aqui dentro da casa espírita, ou dentro de um templo, seja ele qual religião for. É muito mais fácil eu me manter calmo, polido, educado aqui do que no trânsito, principalmente se eu estiver com pressa. No trabalho, principalmente se eu estiver atendendo alguém e não estiver me sentindo bem, estiver num daqueles dias que a gente às vezes está com alguma dor, seja onde for. Mas aqui eu venho para me recompor as minhas células, meu estado fluídico. Então é mais fácil eu manter essa serenidade. E ao mesmo tempo, com essa vida que a gente leva, nós temos algo que não pagamos nada. E às vezes eu só lembro de agradecer por ela quando eu vou ao mar. Eu tenho esse hábito, eu adoro a natureza e adoro o mar. Mas eu só lembro de agradecer pela natureza quando eu estou lá. Mas sem ela, eu não teria como falar. Sem a natureza eu não teria como me alimentar. Eu não teria como me vestir. A maioria dos produtos que hoje nós usamos vem da natureza. A chuva, que formam os rios, que nos dão a água de beber. Ah, mas eu compro água mineral. De onde vem essa água? Então, eu às vezes me cobro muito. Eu preciso agradecer mais por essa natureza. Ao meu trabalho, que me dá dignidade de sustentar a minha família de forma honesta. Mesmo que ali eu encontre alguns confrontos. Mas quantos têm até mais intelecto do que eu? Às vezes, já fui grato aos meus sentidos? Ou só utilizo? Eu, quando mais novo, eu era pouco arteiro. Então meus pais tinham que estar trocando essa bela armação aqui, uma certa rotina. E uma certa vez eu fui ao oftalmo para fazer a cirurgia. O oftalmo fez lá todos os exames e disse que todos nós, ao envelhecermos, temos uma degradação das córneas. E se ele me fizesse a cirurgia, eu poderia ter alguma complicação. Que mal ou bem a promover, ler, ver quem está ao longe. Mas se um dia eu o perdesse,
eu também agradeceria que mesmo de perto, ou vendo vultos, eu não estaria vendo a escuridão que tantos irmãos, mesmo depois de enxergarem essa beleza desse mundo, desse planeta, hoje não conseguem ver nada. Às vezes a gente fala, mas de nascença, nunca viu. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele que você vai entender a dificuldade. Se para nós, enquanto crianças, foi difícil aprender a andar, quantas coisas quebramos pela curiosidade do tato, quantas vezes caímos, porque a nossa visão, o andar nosso é pela visão. Tanto é que se você quiser buscar um equilíbrio para ficar de uma perna, não tem um desses sentidos e são muito mais felizes do que eu e muito mais gratos do que eu, que sou perfeito. Eu não entendo isso daqui como imperfeição. Não entendo mesmo. Então, quantas oportunidades já me apareceram na vida que me ajudaram a crescer, que foram dolorosas naquele momento em que apareceram, podemos chamar de provas, mas que no futuro eu passei, parei, e quando me deparei com outra, eu olhei para trás e falei, obrigado, Senhor. Porque se lá atrás eu não tivesse tido aquela prova que eu achei tão pesada, hoje eu não suportaria essa. Quantas vezes provas e oportunidades que apareceram e eu me deixei levar pelo desespero. Hoje a gente está tendo aí, hoje não, já há algum tempo, as crises de ansiedade. Infelizmente a gente vive mais o amanhã, que está fora do nosso alcance, do que o hoje. A maioria de nós sofre muito mais pelo ontem do que pelo hoje. Ou algo que lhe aconteceu lá atrás não vai mudar, já aconteceu. Eu tenho que pegar aquele acontecimento, transformar ele em aprendizado, em fortalecimento, para que eu não faça de novo e consiga orientar pessoas a também não trilhar aquele caminho ao qual eu entendi que é um pouco doloroso. Por que não me acalmar nos momentos de aflição? Por que ficar nervoso? Por que não ficar sereno e levar meus pensamentos? Buscar uma direção dentro de mim, e se eu me sentir um pouco menos fortalecido, orar, pedindo a força necessária para poder passar aquele momento. Por que deixar aquele nervosismo me transformar em algo que muitos de nós não gostamos de ser? Porque vamos ofender, vamos magoar, aí depois a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por isso precisamos ser gratos a essas oportunidades, assim como as pessoas que caminham conosco. Independente do que elas nos fizeram, nós precisamos ser gratos. Se fizeram coisas boas, vamos agradecê-los. Mas se não fizermos, se não fizerem coisas boas para conosco, vamos entender os motivos. Eu sei que é difícil. A oratória é muito mais fácil. Mas a gente pode ver que se a gente conseguir buscar isso internamente, a gente vai se surpreender muito. Aquele famoso que o Chico ensinou a gente, né? Receitinha da água na boca. Mesmo sem a água, se a gente psiquicamente entender que está com a boca cheia d'água, pensar, mas não falar, a gente vai ver que com o tempo
a gente vai conseguir grandes coisas. Aí eu me refiro também aos imprevistos. Quantos de nós já não reclamou de sinal fechado, de trânsito lento, daquele compromisso que você tanto esperava, tanto aguardava, ansioso? Você vai em deslocamento e acontece alguma coisa, e você se atrasa. Quantas histórias a gente viu aí de pessoas que perderam o avião, o voo, e aconteceu um acidente no avião. Isso não sou eu, não é? Isso é estatística, é comprovado. Quantas vezes nós lembramos de ser gratos a esses imprevistos? Aos sinais vermelhos, aquela pessoa que está falando muito com você e você está doido para sair, porque você tem um compromisso, aí você mantém a educação, a calma, aí você, quando sai à rua, no seu caminho você fica sabendo que teve um imprevisto. Kardec nos orienta através de um comentário lá da pergunta 918 do Livro dos Espíritos, capítulo 12. Ele fala assim: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Quantas vezes, eu vou falar de mim, quantas vezes eu parei o carro para alguém atravessar a rua sem ela me pedir, e eu falo isso direto. A pessoa passava, eu falava: de nada, hein? Eu não fiz o bem pelo bem, só estava esperando o obrigado dela. E não foi ela que me pediu para eu parar o carro. Eu entendi que por educação eu deveria fazer isso. Mas não. Aí hoje, toda vez que acontece, quando eu vou pensar no de nada, eu... vai com Deus. Aí eu já tento fugir desse pensamento. Então, se essa caridade, por exemplo, que a gente faz no trabalhos de sopa, de lanches, de a própria costura que o pessoal faz, que é para a criancinha, a obra do berço. A gente vem como pessoas que querem ajudar o próximo. Se o muito obrigado vai vir, não devemos nos apegar a isso. O importante é a gente estar fazendo o bem e ser gratos às oportunidades de trabalho que nos aparecem. Até porque, quando a gente fica muito focado na vida física, a gente acaba esquecendo que o mais importante para a nossa evolução não são as coisas físicas, terrenas. Porque, se não me engano, Paulo de Tarso, 1 Coríntios 13, acho que versículo 1 e 2, se eu não me engano, ele fala que qualquer coisa que eu fizer, vou resumir que eu não vou saber ser palavras tão belas quanto a de Paulo, se eu não colocar amor em cada uma das coisas que eu faço, é a mesma coisa que um sino que bate e ressoa o seu som, ou seja, nada vale. Então, se eu faço a caridade sem amor, e o amor, ele é irmão da gratidão. Quando a gente faz essa caridade e começa a entender que é um bem muito maior, a gente começa a sair um pouco da esfera física para a nossa verdadeira esfera, que é espiritual, que é justamente onde a gente busca a nossa evolução. A gente começa a ampliar o nosso olhar, a gente começa a enxergar muito mais além do que só aquele momento da sopa. A gente vai à rua entregar as sopas e a gente encontra pessoas
que estão há dias sem comer, e quando você pergunta, você quer 2 quentinhas? A pessoa fala assim, não, obrigado. Uma tá bom porque pode faltar para outra. Não tem aprendizado melhor, não tem aprendizado maior. Quando você encontra uma pessoa que está com fome e chega para você e pergunta assim, essa sopa é só para morador de rua? Aí a gente fala, não, é para quem está com fome. Ah, então eu vou buscar, porque eu tenho aonde morar, mas eu não tenho o que comer. Aí a gente começa a enxergar além da sopa. A gente encontra pessoas na rua com sede e fome de ser ouvidos, de ser escutados. Então a gente não sai só para matar a fome física. A gente vai encontrar muito mais fomes psíquicas e espirituais a serem preenchidas. A gente ser grato é se colocar à disposição também daqueles que nos procuram, aprendendo a ouvir. Hoje o dia está tão corrido, a nossa vida está tão agitada. Quantas vezes a pessoa chega para desabafar com a gente e a gente não deixa ela falar? A gente entra falando em cima da fala dela e não deixa ela desenvolver. E se a gente for parar para buscar depoimentos, a gente vai encontrar vários depoimentos de pessoas que pensavam em se suicidar. E após uma breve conversa, ou melhor, uma breve escuta, ela desistiu porque conseguiu se aliviar ao ponto de deixar dissipar, porque a espiritualidade está ali a todo momento. Mas isso aí já faz parte da palestra. Mas o suicida é acompanhado de perto dos irmãos benfeitores. Os irmãos estão esperando uma fagulha de elevação de pensamento para eles conseguirem agir. E às vezes essa pessoa vem conversar com a gente. E a gente precisa ter essa gratidão por estar proporcionando ou ser proporcionado ter alguém para nos ouvir. Existe uma frase atribuída a William Shakespeare que diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. O orgulho ele tende a reclamar, porque ele acha que ele tem mais direito do que todos os outros sentimentos. Na verdade, nem o orgulho e nem o outro sentimento ele tem mais direito do que o outro. Como nós, seres humanos, também. Ninguém tem mais direito do que o outro. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós viemos da mesma essência. Uns evoluíram um pouco mais, outros um pouco menos. Mas muitos irmãos que hoje a gente, às vezes, critica, aponta o dedo, e hoje a gente, não é uma crítica, tá? Eu não faço. A minha rede social, eu tento não olhar nada relativo à política, nada relativo a algo que se exceda, acidentes, só algo, se tiver algo de bom para a gente aprender, como aquele desastre da natureza do sul, onde as pessoas se solidarizaram, umas ajudando a outra. Eu e meu amigo Neto, nós temos algo em comum, além da amizade de infância. A gente fica triste porque a pandemia trouxe muita dor, mas ao mesmo tempo trouxe muita luz. Se a gente olhar com os olhos do coração, a gente vai ver que a humanidade ficou muito mais caridosa, ficou muito mais preocupada com o outro. Foi nesse período que eu comecei a realmente entender o que eu era, que eu realmente era um espírito.
porque eu sou espírita desde novo, desde criancinha. Frequentei a mocidade, pré-mocidade, mas eu fui entender de 2017 para cá a viver o espiritismo. Em 2020 eu consegui entender o que Kardec nos traz naquele capítulo Fora da Caridade não há salvação. Eu fui entender que a caridade é muito mais além, mas também não é assunto para hoje. Mas é muito importante que a gente, mesmo com a dor, sejamos gratos. Foi um período muito ruim, mas se a gente conseguir, de todos os momentos da nossa vida, tirarmos as partes boas, os aprendizados, a gente vai ser grato ao que aprendeu. Porque um dia nós vamos necessitar utilizar novamente aquela alegria ou aquela dor, seja para nós mesmos no nosso caminhar ou para alguém que caminha conosco, ao nosso lado, que não precisa ser alguém conhecido. Pode ser um desconhecido que esteja de cabeça baixa, uma pessoa no nosso trabalho, que hoje a gente não tem muita intimidade, mas que você viu que está com um semblante diferente dos outros dias. E às vezes você pode levar um alento muito forte, muito grande, somente chegar e perguntar: está tudo bem? Percebi que você está diferente. Será que aqui nunca ninguém entrou no ambiente e ficou naquela dúvida se você estava ou não sendo percebido? Se você era ou não notado? Se você era ou não importante? Se você era ou não benquisto? Às vezes essa pessoa está nesse momento. Uma coisa que a gente precisa lembrar, e Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, nos alerta que a reclamação é perda de tempo. O nome já diz, reclamar. Clamar é pedir e você está pedindo mais ainda. Então, quando você reclama de algo, você está alimentando aquilo dentro de você. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá na coletânea de prece, no item 28. Fala assim: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Forte isso, né? E eu fui achar lá no site O Consolador, por Wagner Ideale, que é um palestrante espírita, a seguinte reflexão: a gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades, porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos presenteia. Realmente, Jesus nos ensinou que não cai uma folha da árvore sem que o Pai o permita. Então, por que eu deixo a ingratidão fazer parte de algum momento da minha vida? Eu costumo falar
que o importante, porque ainda somos imperfeitos e não devemos nos esconder atrás dessas imperfeições para ficarmos inertes. Mas é difícil a gente 24 horas vigiar e orar. Os pensamentos principalmente. Mas eu costumo dizer que o problema não é a gente pensar ingratamente ou pensar algo de ruim, até com alguém. O problema é quando nós alimentamos esses pensamentos e sentimentos. Porque em algum momento da nossa caminhada, a gente pode ter um rompante, pode ter um momento de acontecer de vir esses pensamentos. Num trecho da resposta da pergunta 937 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio o foi. Lei de causa e efeito. Eu fui entender que essa lei de causa e efeito, depois que eu comecei a me dedicar um pouco mais ao estudo, aliás, muito mais ao estudo, não pouco, que eu tinha a ideia que a lei de causa e efeito eu vou fazer agora, na próxima encarnação, eu vou ter que reparar. Lei do engano meu. Muitas das vezes nós estamos reparando coisas que estamos fazendo ainda nessa. Quer ver um exemplo? Um palestrante espírita, ele é médico pneumologista. E ele trabalhava afincoamente, parece ironia, mas não é não, na luta contra o câncer de pulmão. Falava. Difícil adivinhar de que ele morreu? Por causa do cigarro. É fácil ver o cisco no olho do outro. Eu só fui entender a dificuldade de alguém em parar com seu vício quando eu, de livre e espontânea vontade, achando que nada, eu sou o dono absoluto do meu querer, resolvi parar de beber. Aí que eu fui entender o que uma pessoa viciada sofre para sair do seu vício. Vou fazer 3 anos agora sem uma gota de bebida alcoólica. E foram bastantes anos bebendo e não era pouco. Mas socialmente, joguei o socialmente no lixo. Não consigo olhar para ninguém e pensar como um dia eu pensei. Falta de vergonha na cara, não para porque não quer. Então quem tem esse pensamento eu aconselho, se estrutura e vai lá ajudar. Estende a mão, senta do lado, participa da vida e dos pensamentos e sentimentos dele, para você entender a dificuldade de cada irmão no caminhar. Teme Simeonato é um palestrante espírita. Eu vou muito no site O Consolador, eu adoro aquele site. Ele faz uma outra reflexão. Compramos medicamentos para leve dor de cabeça. Todavia recebemos de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. Gastamos estimáveis quantias para assistir a esse ou aquele espetáculo. Contudo, não nos atentamos à possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu repleto de estrelas. Pagamos para ouvir simples melodia de uma orquestra. No entanto, ouvimos diariamente a música da natureza sem consumir um centavo. Aí eu fiquei refletindo sobre as nossas criancinhas. Antigamente era de praxe, né? Qualquer coisa que fizesse, o adulto que estivesse perto, o pai, mano, tem que falar o quê? Ah, obrigado. Ah, obrigado.
Hoje passou por valeu, né? Valeu, valeu, tio. Mas o importante é a gente estar ensinando essas crianças. Às vezes a gente fala que está ensinando só o obrigado. Aí eu penso, vamos olhar um pouco mais além? Nós estamos ensinando aquela criança desde tenra idade a ser grata, a ter o entendimento que alguém lhe fez algo e que ela precisa ser grata àquilo que está recebendo. E dentro de cada lar, os seus pais precisam ensinar a elas a ser grata a tudo isso que eu falei, para que ela desde nova entenda a gratidão pela natureza, pela criação que Deus fez do nosso corpo, o trabalho árduo dos pais para trazer o alimento pela casa. Talvez, se a criança entender o que é a dificuldade para se trazer o pão na mesa, não vá tratar aquilo que ganha de maneira desleixada. Afinal de contas, todos nós aqui um dia fomos crianças. E eu me remeto, porque às vezes, infelizmente, existem pais, e eu não estou aqui para criticá-los, longe de mim, que terceirizam essa educação mínima, a mínima, imagina a mais. Acham que precisam muito trabalhar e colocam a criança integral o dia inteiro numa creche. E quando eu olho para a minha vida e todos os caminhos que eu já passei, principalmente profissionalmente, e vejo quantos labirintos eu entrei, quantas facilidades eu tive para a porta larga, e a educação dada pela minha mãe, pelo meu pai, tiveram um peso enorme. E a maior preocupação minha era levar a ingratidão a ela. Eu estaria sendo ingrato se eu jogasse fora o ensinamento que ela tinha me dado por tantos anos. Aí vem o amor, a atenção, o carinho. Porque muitas vezes nós queremos um futuro melhor. Mas aí eu faço uma pergunta. O que nós, enquanto seres humanos individuais, estamos fazendo para isso? Quantas vezes eu já deleguei isso para alguém? Muitas vezes com forma de desculpa. Ah, mas eu não fiz isso porque minha mãe. Eu não fiz aquilo porque minha esposa. Ah, eu não consigo fazer isso porque meus filhos. Então, a compaixão, a benevolência, o amor ao próximo, são coisas que a sementinha que nós vamos plantar dentro das nossas crianças, junto com a gratidão. Nossos jovens e adolescentes, um dia já foram criancinhos e um dia se tornarão adultos. Muitas das vezes, alguns pais esquecem de que a velhice vai chegar. Eu sou grato à minha mãe e ao meu pai. Vai dormir na minha cama, se preciso for, mas eu não abandonaria de jeito nenhum. Mesmo se eu fosse um dos mais ricos do mundo, colocar no melhor hotel, apelidado de asilo. Nada contra, porque muitos precisam. Mas muitos estão nos asilos abandonados pelos familiares, porque os familiares entendem que são peso. Mas eles esquecem que se os pais e a mãe, principalmente, não tivessem trocado a fralda dele, ele tinha morrido de infecção. Se não tivesse educado, ele não estaria em condições de trabalhar para ter dinheiro. Aí hoje, eu consigo refletir também o
que esse pai deu a esse filho de ensinamento moral? Porque hoje eu terceirizo a educação, eu coloco ele integralmente para ser cuidado, amado, educado por outras pessoas. Quando ele tiver mais velho e eu tiver idoso, o que ele vai fazer? Vai terceirizar o meu cuidado. Ponto. Aí eu vou culpar o filho? Não vou. E essa reflexão eu fiz em outra palestra e eu cheguei a essa conclusão, mas é triste. Porque é fácil falar. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Segundo os psicólogos e psicanalistas, eles falam que o nível elevado de reclamações e queixas que eles mais têm é justamente a familiar, onde os filhos reclamam dos pais, os pais reclamam dos filhos. Paulo, mais uma vez citando ele, e a hora está indo embora, nos ensinou uma grande coisa: dai graças a Deus por todas as coisas. O apóstolo, desde aquela época, ele viu a importância de sermos gratos. Mas quantos de nós, ainda hoje, 2000 anos depois, ainda nos encontramos e nos achamos que somos infelizes, principalmente dentro dos lares? O Raul Teixeira tem uma palestra muito boa sobre esse assunto, que nos leva a refletir muito. Ele fala que é muito difícil encontrar filhos que não tenham queixa de seus pais. Como poderemos encontrar pais que também tenham queixa dos seus filhos, mas, porque os amam, os toleram? O que causa muita estranheza a ingratidão dos filhos pelos pais, com as mais diversas alegações. Que sua mãe ou seu pai tem defeito A, tem defeito B, que eles não ligam para eles, que não lhes dão importância. Outros dizem que seus pais os abafam, não deixam ser quem eles querem ser. Outros reclamam que nunca levaram ou ganharam um abraço dos pais, que nunca receberam um beijo, ou que os pais são muito exigentes, que cobram demais. Mas será que esses filhos, ou até nós como filhos, em algum momento, paramos para pensar, por mais complicado que seja, por que nossos pais muitas das vezes fizeram isso conosco? Será que nossos filhos pararam para refletir o porquê nós fizemos isso com eles em alguns momentos? Será que nós, como pais hoje, eu não tive, a parte do outro, eu fiquei zangado até porque, como eu falei, eu era bem arteiro, então eu ficava bastante castigo. Então, mas isso eu não levei no coração, pelo contrário. Eu lembro de alguns e agradeço por todos. Mas será que aqueles pais que percebem que os filhos não entenderam o porquê daquela lição, tiveram, e se não tiveram, que tenham agora a preocupação de sentar com teu filho e perguntar, de saber se ele está bem, saber qual a opinião, qual o gosto, o que ele pensa de tal ou tal assunto? Você entendeu o porquê que eu fiz isso com você? Por que eu te reprimi? Por que eu briguei com você? Por que eu te coloquei de castigo? Porque às vezes a criança não está entendendo, o jovem não está entendendo, porque ele está em outra esfera, em outro mundo. E a gratidão que eu entendo que devemos ter eternamente, e a maior delas, abaixo do nosso Pai Criador,
é pelos nossos pais. E nós espíritas entendemos que se eles não aceitassem nos receber, nós aqui não estaríamos. E a gente vai achar nas obras de André Luiz muito sobre isso. Se eu não me engano, Missionários da Luz, que fala muito sobre a reencarnação. Toda a preparação que se tem, o trabalho que a espiritualidade tem. E é justamente nessa reencarnação que muitas das vezes a gente esquece de ser grato. Porque encontramos, e é justamente dentro desse lar, dentro do caminhar, seja aqui, seja no trabalho, nós vamos encontrar espíritos antagônicos, diferentes. E é aí, justamente aí, que a gente precisa entender o valor da gratidão. Jesus nos ensinou, se tem alguma contenda, algum problema com o teu irmão, vá até ele enquanto está caminhando com ele. Já paramos para imaginar? Está lá um filho que não fala com o pai, ou a mãe, o irmão, ou qualquer outro, há anos. Qual a próxima oportunidade que ele vai ter de reencarnar com esse mesmo espírito, para eles conseguirem juntos, sentar, conversar, aparar as arestas, alinhar, saber entender um ao outro e um ajudar ao outro. O Mário Sérgio Cortella, ele fala que no leito de morte, isso foi numa palestra da medicina, onde só tinha médicos, ele fala que ninguém no leito de morte agarra a mão do médico e pede 5 minutos para fazer uma falta de educação. Pede 5 minutos para fazer qualquer outro tipo de coisa, a não ser mais tempo para poder agradecer, mais tempo para voltar a falar com o irmão que estava sem falar e dizer que está arrependido, mais tempo para procurar a própria esposa que está dormindo ao seu lado todo dia e falar que a ama, porque nunca falou, porque tem vergonha. Esse é o pensamento da gratidão. Essa é justamente a reflexão que a gente precisa fazer. Então a gente precisa ter esse hábito dentro dos nossos lares, de ensinar os nossos filhos a agradecer, ensinar a ele o valor real do amor, da caridade e da gratidão. E, para encerrar, que a hora já... eu vou deixar uma pequena reflexão para a gente, como um dever de casa. Se nós, agora, hoje, acordássemos somente com aquilo que agradeceu ontem, como teria sido o nosso dia? Portanto, diante da vida, gratidão. Diante das pessoas, gratidão. Diante do trabalho, gratidão. Diante de nós mesmos, gratidão. E diante de todos vocês que me ouvem, que tiveram a paciência de me ouvir, a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Gilbert, nós é que agradecemos, né, pela reflexão da noite de hoje. Um tema importante, gratidão. Né? A gente tem que agradecer, amanhecer, acordar e agradecer a Deus pelo dia, pelas nossas vidas, que é muito importante. Obrigada pela reflexão. Eu que agradeço mais uma vez. Vamos aos nossos informes. Próxima semana, 3 de abril, dirigente Sheila Areias.
Leitura mariana. E na pregação vai ser o Carlos Ventura, da Escola Maria de Nazaré. Nós temos aos sábados, deixa eu ver aqui, estudo às 16 horas do que é o Espiritismo, às 17 horas o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 5. É isso mesmo? Hã? Essa letra é complicada. 51, 53. Versículo 51 a 53 com Sheila Rocha. Aos domingos, às 8 da manhã, nós temos reunião com as assistidas aqui da comunidade e temos também a evangelização com as crianças. Às terças-feiras, 20 horas, nós temos uma reunião de irradiação para os desencarnados de formas traumáticas. São todos convidados a participar da nossa reunião, que são 45 minutos, né? 45 minutos. Mais alguma coisa? Esqueci de nada. Ao terminar a primeira parte da nossa palestra, quem desejar tomar o passe, aqui na cabine dos passes, é só se manter em silêncio, que serão chamados para tomarem o passe. Agora nós vamos ouvir um hino com a nossa irmã Silvia. As graças que nos dás são como pétalas de flores e derramas sobre nós como bênçãos e favores. Encontrei tudo ao seu redor, o teu amor imenso, a tua proteção. Vejo em cada flor que nasce, a paz do sol que morre, a tua amada mão. Vejo em cada flor que nasce, a paz do sol que morre, a tua amada mão. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos de caminhada, pelos nossos irmãos de trabalho, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nas ruas, necessitando tanto de uma palavra amiga, de um alimento para a alma e para a matéria. Que sejamos gratos todos os dias pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, os nossos pais que nos aceitaram essa missão de trazermos a essa encarnação. Que os nossos mentores espirituais, que a nossa patrona, esteja sempre nos orientando pelo caminho do bem, da virtude, do amor, da paz, da caridade. Que nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando e nos protegendo sempre. Que mantenhamos os nossos pensamentos e o nosso caminhar sempre no caminho do bem, do amor e da paz. Que nosso Mestre Jesus, nossa patrona Araci, os nossos mentores estejam conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Terminando a nossa primeira parte, vamos para a segunda parte que passe.
E quem desejar tomar passe, favorize